bem? Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. 7 pessoas são presas em operação da Polícia Civil para desarticular grupo criminoso em Patos de Minas. Foram apreendidos cerca de R$10 mil em dinheiro, armas, munições e drogas durante as ações no bairro Nossa Senhora Aparecida. Filho esfaqueia o próprio pai em Presidente Olegário. Homem fica gravemente ferido em acidente no bairro Caramuru. Futebol. Cruzeiro se reforça com a contratação do meio-campista Richard. Atlético decide nesta quarta-feira a vaga para a fase de grupos da Libertadores. A preparação de uma atleta patense e as conquistas nas competições de fisiculturismo. Inscrições para o Enem serão realizadas de 5 a 16 de junho. No Dia do Consumidor, os cuidados com as compras feitas pela internet para não cair em golpes. Começa o período de entrega das declarações do Imposto de Renda. Como o contribuinte pode ajudar instituições beneficentes com o imposto? Continuam as reclamações sobre falhas na iluminação pública em Patos de Minas. Saúde promove sábado com vacinação de crianças e idosos contra a Covid-19. Destaques do NTV News que está começando a partir de agora. E a gente começa essa edição mostrando que um acidente de trânsito no bairro Caramuru deixou uma pessoa gravemente ferida na noite dessa terça-feira. Um acidente de trânsito foi registrado no cruzamento da rua dos Carijós com a rua Tupinambás. Segundo informações da Polícia Militar, o caminhão subia a rua Tupinambás quando avançou a parada obrigatória e atingiu uma motocicleta onde estavam pai e filho. O homem de 62 anos foi encaminhado para o Hospital Regional Antônio Dias em estado grave, com possíveis fraturas expostas. O caminhão tem documentação irregular e o motociclista é inabilitado. Na noite dessa terça-feira, um homem de 34 anos foi preso em Presidente Olegário por crime de lesão corporal contra o próprio pai. Segundo a polícia, a vítima de 55 anos foi socorrida por vizinhos até o pronto-socorro municipal, onde foi medicada e liberada. O autor da facada foi localizado durante a madrugada de hoje, escondido em um lote próximo à quadra do bairro Planalto, em Presidente Olegário. Pelo menos 7 pessoas foram presas nesta quarta-feira durante as ações da Operação Vicinos, deflagrada pela Polícia Civil em Patos de Minas. Ao todo foram cumpridos 29 mandados de busca e apreensão. A Operação Vicinos, deflagrada pela Polícia Civil de Minas Gerais em conjunto com a Polícia Militar e o apoio do Ministério Público e Poder Judiciário, teve como objetivo desarticular um grupo especializado em tráfico de drogas e tráfico de armas de fogo. O nome da operação, Vicinos, vem do latim, que significa vizinho ou aqueles que moram perto. A quadrilha se aproveitava de vizinhos sem relação ao meio policial para acobertar as atividades criminosas. A intenção da Polícia Civil nessa ocasião foi desmantelar uma quadrilha atuante naquela região, dessa forma impactando na diminuição dos crimes de violência patrimonial, bem como nos crimes contra a vida. Nós acreditamos que boa parte dos crimes contra o patrimônio ocorridos na cidade de Patos de Minas tem vínculo direto com a criminalidade do bairro Nossa Senhora Aparecida, esse grupo organizacional, essa quadrilha. Dessa forma, pensamos que doravante os números de criminalidade na cidade de Patos de Minas tendem a arrefecer de forma acentuada. A investigação se iniciou há cerca de 4 meses, em outubro do ano passado, quando foi detectada uma série de crimes cometidos pelos criminosos. A organização atuava não só nos crimes de tráfico, mas também de receptação de veículos furtados ou roubados em Patos de Minas. Também foi investigado o crime de tortura a um usuário de drogas que teria sido mantido preso pelos criminosos até o pagamento do resgate no valor de R$2 mil. Essa operação iniciou através de uma investigação do mês de outubro do ano de 2022, em que integrantes do bairro, moradores do bairro Nossa Senhora Aparecida, tentaram impedir o policiamento ostensivo da Polícia Militar naquele bairro e apedrejaram a viatura da Polícia Militar, danificando integralmente o vidro traseiro. Eu quero deixar claro aqui que qualquer ação e atitude que venha a impedir o livre policiamento, o livre exercício da atividade pelas Forças de Segurança de Patos de Minas será coibido aqui e passamos a investigar esse grupo criminoso. Passamos a averiguar
que aquele ponto é um dos locais em que os furtos de veículos são destinados, ou seja, eles praticam a receptação de veículos e já repasse para outros locais. Ainda averiguamos que o tráfego está em alta intensidade naquela localidade, sobretudo utilizando de cidadãos de bem, vizinhos que não têm vínculo com a criminalidade e que não são alvos rotineiros de abordagens policiais. Passamos a perceber que esse pessoal tem amedrontado a vizinhança com ameaças para que as drogas sejam armazenadas nessas casas. Então, naquelas casas em que mais são constantes de abordagens policiais, elas não ficam naquele ponto, pois eles ameaçam as pessoas próximas. Essa ação ela é contínua, não para hoje. Nós temos feito esse trabalho diuturnamente. A troca de informações entre as duas instituições também ela é feita de forma cotidiana, né? Os nossos policiais na ponta da linha, repassando informações, fazendo prisões, apreensões, que dão posteriormente informações para subsidiar os inquéritos, né? As investigações da Polícia Civil também, de suma importância. A operação contou com 56 policiais civis, a aeronave Carcará 01, além do apoio de 50 policiais militares e cães farejadores da Roca. Foram cumpridos 29 mandados de busca e apreensão na cidade de Patos de Minas, todos na região do bairro Nossa Senhora Aparecida. Como resultado, foram presos 7 indivíduos e apreendidos uma arma de fogo, 7 munições, mais de 1 quilo de maconha, 437 pedras de crack, 192 dolas de cocaína e 2 balanças, além de uma quantia de cerca de R$10 mil. Um material considerável que a gente dá esse duro golpe naquela criminalidade local. Observa-se que um local em que eles utilizavam é uma residência de uma vizinha. Daí, mais uma vez, a gente frisando nessa questão, uma vizinha que a mãe havia falecido há um bom tempo e esse local foi escondido em um ponto estratégico, praticamente dentro da parede, e que só foi possível de ser encontrado com o apoio dos cães farejadores da Polícia Militar. Então, parabenizamos a Polícia Militar pela nossa contribuição, a Polícia Civil pela deflagração e parabenizo a sociedade de bem daquele local, em que nesses últimos meses sempre ajudou a Polícia Civil repassando as informações para que esse serviço fosse feito. As investigações para identificar e localizar os demais indivíduos na organização criminosa continuam. A Polícia Civil de Minas Gerais chegou inclusive a um indivíduo diretamente envolvido nos crimes de tráfico de drogas e de armas de fogo, que é foragido da Justiça por atuação em outros crimes descobertos na Operação Covardes. Trata-se de Marcos Cândido, conhecido como Girino. Quem tiver informações do paradeiro dele deve denunciar via 190 ou 181. Preciso mencionar que um dos principais investigados, ele já é foragido de uma outra operação da Covardes, da Delegacia de Crimes contra a Vida. Ele se encontra foragido desde então, mas a gente tem conhecimento de que ele continua, mesmo de longe, continua movimentando essa parte da cidade. Então, ele é o Marcos Cândido, conhecido como Girino. As pessoas têm esse conhecimento dele, várias pessoas na cidade o conhecem. A gente pede que, caso tenha qualquer informação, entre em contato com a Polícia Militar no canal 190, no 181, através de denúncias anônimas, para possibilitar a prisão desse indivíduo que tem comandado aquela parte da cidade, né, e que com certeza nos próximos dias nós teremos essa informação da sociedade de bem. Daqui a pouco vamos falar de futebol. O Cruzeiro se reforça com a contratação do meio-campista Richa. O Atlético decide nesta quarta-feira vaga para a fase de grupos da Libertadores e a preparação de um atleta patense e as conquistas das competições de fisiculturismo. Com uma rotina de treinos pesada e bons resultados nas competições disputadas, uma atleta patense do fisiculturismo segue em preparação para novos desafios na categoria. No mundo da musculação, existem campeonatos focados apenas na beleza do músculo no corpo dos atletas.
O fisiculturismo aos poucos vem ganhando espaço no Brasil. Em Patos de Minas, há um atleta que iniciou em 2019, ganhando uma medalha de bronze. Primeiro a gente começou a treinar para a gente subir em 2019. Foi quando eu subi meu primeiro campeonato na categoria Wellness e ganhei o 3º lugar. Posteriormente, no decorrer de outra preparação, eu acabei engravidando. É uma gravidez complicada, então eu não pude treinar, não pude fazer dieta. Então eu dei um espaço de tempo aí. Foi então que depois da gravidez, já tem 1 ano e 7 meses, que eu estou aí na luta, tentando voltar. Eu já consegui recuperar mais do que eu estava naquela época. Então a minha preparação hoje vai ser ainda melhor do que naquela época. Durante a gravidez, o corpo da atleta mudou. O corpo, ele meio que volta a estaca zero. Eu não posso dizer assim que é fácil para tal pessoa porque ela já fez algo. Não, porque o corpo começa tudo de novo. Ele regrediu para agora eu comecei novamente esse processo. E com a minha determinação de todos os dias, que é muito difícil, é muita dedicação, então eu consegui aumentar mais a minha força, eu consegui aumentar mais a minha performance. Hoje eu acredito que eu estou ainda melhor em questão de psicologicamente também do que antes. A atleta segue uma rotina de alimentação e treinos e principalmente de descanso. No início foi mais complicado porque a minha bebê era muito mais pequenininha, né? Então foi mais complicado, mas agora já está tudo ajustado. Os sonos eu tento dormir de 7 a 8 horas direto, porque o sono também faz parte, é muito importante. A dieta também eu sigo sempre de 3 em 3 horas. A minha dieta é a base de mais proteínas e agora atualmente eu estou numa fase mais flexível, que é a fase que a gente ganha mais massa, que a gente precisa de mais energia. Então eu estou comendo muito mais para conseguir bater a meta. Então é sempre na disciplina de 3 em 3 horas e nunca falhar, né? O personal de Suelen é o marido, que acompanha de perto o trabalho no crescimento da atleta. Tem momentos que o próprio psicológico do atleta às vezes pode falhar. Aí tem um momento de crise, tem um momento de tristeza, de depressão, de alegria, de raiva, porque a preparação, por exemplo, no cutting, que é a fase em que se seca a dieta da pessoa, para ela vir os músculos de definição, é a fase que mais tem tendência a pessoa cortar, furar. E aí você tem que trabalhar o quê? Psicológico, principalmente psicológico, porque ela vai ficar, mulher, então ela vai ficar sem doce, né, que mulher ama, sem chocolate, sem nada, e treino pesado, todo dia muito restrito. E o que acontece? Ela começa a ficar nervosa, então tem que trabalhar a mente dela e ficar de olho, porque senão fura sem ver. É normal, a pessoa quando vê, furou. E aí isso é o papel de treinador, isso eu tenho que estar do lado dela e falar, opa, aí não. A atleta atualmente está pesando 66 quilos, com percentual de gordura em 11,5%. Ela se prepara para um campeonato que deve acontecer em novembro de 2024. Já comecei no pós-gravidez já pensando no campeonato, porque eu sempre gostei de competir, eu nunca queria ter parado, mas aí porventura eu tive que parar, mas aí de início eu ia competir na categoria das mulheres um pouco menorzinhas, que são as biquínis. Só que a gente foi estruturando o corpo, eu cheguei a ter até 7% de gordura corporal e a gente viu que a minha estrutura não iria dar nessa categoria, então eu tive que agora preparar, fazer novos planos, novo plano de alimentação, de treino, para poder encaixar na categoria maior, que é as Wellness. Enquanto segue na preparação para o segundo confronto na semifinal do Mineiro, o Cruzeiro apresentou nesta quarta-feira o meio-campista Richard. O meio-campista foi questionado sobre as poucas oportunidades que teve em sua última passagem pelo Ceará e de que maneira a experiência dele ajudará o Cruzeiro. Não é que eu não tive poucas oportunidades, eu tive algumas lesões lá que acabou me atrapalhando. Tipo, tive uma cirurgia na mandíbula no começo do ano que acabou me tirando de alguns jogos. Tive a lesão da posterior também. Tive a perda do meu irmão, então isso influenciou muito. Eu acho que enquanto eu estava apto para jogar, eu tive as oportunidades, eu joguei. Tanto que eu fiz 44 partidas na temporada. Mas me sinto preparado. Agradecer ao Cruzeiro, agradecer a Deus primeiramente pela oportunidade de poder vestir essa grande camisa. E pode esperar o melhor do Richard aí, que
que eu vou estar sempre trabalhando forte para dar o melhor para esse clube. O jogador falou também sobre de que forma gosta de jogar e o que o torcedor pode esperar da nova contratação da Raposa. Particularmente eu gosto de jogar mais de primeiro, foi onde eu destaquei nas equipes que eu passei. Ano passado eu ainda joguei um pouco do Dorival, quando eu ainda estava no Ceará, de segundo. Estou disposto a jogar qual posição que o professor precisar ali. Mas eu me sinto melhor jogando de primeiro. Pode esperar um cara que vai dar a vida dentro de campo. Eu acho que fica muito clichê também ficar falando aqui. Eu acho que o negócio é mostrar dentro de campo. E vou trabalhar durante os dias aqui nos treinamentos para quando eu tiver a minha oportunidade, o torcedor e todo mundo poder ver o porquê que eu vim e porquê que eu estou vestindo essa camisa. Sobre a sua preparação física, Richard disse que está pronto para começar a atuar pelo clube estrelado. Então, faz 2 semanas que eu venho treinando, que já estou indo para a segunda semana, na verdade, né, que eu venho treinando. E a primeira semana foi só de físico, agora que eu estou começando a trabalhar com bola novamente. Minha última partida foi em novembro, mas eu vinha trabalhando já por fora, então acho que eu não vou fugir da responsabilidade. Se o professor precisar, pode ter certeza que eu vou estar apto para jogar. E o Cruzeiro precisa de reforços, realmente, né? Não tem ido bem nesse início de temporada e está aí caminhando para o Brasileirão. Tem nesse fim de semana o segundo jogo contra o América, dificilmente consegue reverter a vantagem do América, que teria que fazer pelo menos 3 gols aí para poder passar. A América está em boa fase e o Cruzeiro ainda não encaixou. O Richard é mais uma peça que precisaria encaixar nesse time do Cruzeiro, que tem sofrido muito e deixado o torcedor chateado e de orelha em pé, né? De olho aí nessas contratações que ainda não deram certo no time estrelado. Olha, nesta quarta-feira, às 21h30, no Mineirão, logo mais, né? O Atlético volta a encarar o Milionários da Colômbia pela terceira e última fase preliminar da Copa Libertadores. A primeira partida terminou empatada em 1-1. Patrick sabe bem a importância de uma vitória diante do adversário colombiano que trará a classificação para a fase de grupos da Libertadores. É o jogo mais importante, né? Sem dúvidas. Vai ser um jogo que vai dar um passo no nosso calendário, então acho que a expectativa é muito grande. Eu acho que o torcedor quer ver o Atlético na fase de grupo da Libertadores e a gente tem trabalhado para isso. O jogador foi questionado se ainda falta uma grande atuação do Galo na temporada para embalar o time. A gente tem trabalhado bastante, né, para que a gente possa executar o nosso melhor. É óbvio que é um trabalho novo que exige um tempo para ter um entendimento 100% do pensamento de jogo. Mas eu acho que a gente tem se dedicado, acho que a gente tem feito bons jogos, porém a gente fica com a sensação de que falta algo a mais, né? Eu acho que isso é bom porque então quer dizer que a gente pode melhorar ainda. Então acho que a gente vai com tudo, a gente vai se dedicar ao máximo para poder fazer o melhor jogo. Patrick ainda avaliou se a sequência de jogos eliminatórios neste início de temporada ajudou a melhorar a equipe de alguma maneira. É uma sensação diferente, né? Porque é um jogo que você é uma situação que você não pode vacilar, você não tem muita margem para erro, né? Então acho que isso tem dado uma atenção maior para a gente nesse início de temporada, porque são jogos já são 3 jogos, né? Três situações eliminatórias que a gente está passando agora. Mas eu acho que a gente tem feito bom trabalho, tem feito bons jogos. Eu acredito que se tudo der certo, se a gente conseguir passar nesses jogos aí até antes da parada da data FIFA, eu acho que vai nos fortalecer bastante, já vai nos preparar bastante para o que vem pelo ano. O Atlético poderia e deveria ter vencido o primeiro jogo, né? Teve chance para isso, marcando fora de casa, com boa intensidade de jogo, mesmo jogando em altitude, né, lá na Colômbia, mas acabou saindo da casa do adversário com um empate, né? 1-1, que não é tão ruim assim, e tem a chance de reverter isso hoje, tem a chance de, numa vitória simples, né, conquistar essa classificação para a próxima fase, a fase de grupos da Copa Libertadores, que é quando realmente
pode-se dizer que o bicho pega, né? Até porque aí todas as outras grandes equipes estarão lá. Nessa fase preliminar, tem equipes de menor representação, como foi o caso do Carabobo, que o Atlético ultrapassou, né, nos primeiros jogos. Hoje vai encarar um adversário que não é tão fácil como o anterior, mas que pode ser superado sim, até porque vai estar com a sua torcida no Mineirão, que provavelmente vai estar lotado. Então tem chance aí, e muita chance, pelo elenco que tem, de passar para a próxima fase da Libertadores diante de um adversário que deve dar trabalho, mas que pode ser superado. Em instantes aqui no News tem a previsão do tempo para quinta-feira. Você vai ver que inscrições para o Enem serão realizadas de 5 a 16 de junho. E no Dia do Consumidor, os cuidados com as compras feitas pela internet para não cair em golpes. O Ministério da Saúde, aliás, o Ministério da Educação estipulou novo prazo para as inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio. Segundo a portaria publicada no Diário Oficial da União de hoje, as inscrições deverão ser feitas entre os dias 5 e 16 de junho. A data das provas, tanto para a versão impressa quanto para a digital, foi mantida nos dias 5 e 12 de novembro deste ano. O gabarito será divulgado em 24 de novembro e os resultados em 16 de janeiro de 2024. Hoje é comemorado o Dia do Consumidor. Nos últimos anos, alavancadas pela pandemia, as vendas pela internet superaram as feitas nas lojas físicas, mas é preciso ficar atento para não cair em fraudes quando utilizar essas plataformas. Andrews é um desses apaixonados por compras pela internet. Só este ano já foram quase 20 itens. Mas não é todas as vezes que a negociação termina com um final feliz. Teve um produto que a gente comprou, um telefone, a gente pesquisou no Buscapé e indicaram, compramos na loja, aí no final o produto não chegou e com isso a gente chegou até no Procon, reclamamos na loja, ligamos, reclamando no Reclame Aqui e nada. E tipo, só teve um retorno da loja falando assim, vocês caíram no golpe. Para tentar fugir das armadilhas na hora das compras e também alertar outras pessoas, ele tem recorrido às redes sociais. Se eu comprar e o produto meio que não chegar certinho, já tenho que passar essa informação e tipo, fazer um comentário para as próximas pessoas também não ter esse desprazer de comprar um produto que não é legal. De acordo com pesquisa realizada no último ano por uma plataforma que reúne dados sobre consumo, 87% dos entrevistados fazem compras pela internet. As redes sociais são utilizadas como fonte de informação por 75% deles. A minha dica é sempre faça buscas e pesquise preços. É bem comum, por exemplo, que a gente chegue nas lojas físicas para poder comprar alguma coisa e a gente já vai com o celular na mão, tendo feito uma pesquisa na internet, sabendo qual que é o preço do produto, sabendo inclusive mais do que o vendedor a respeito daquele produto. Então, a questão é, quanto mais bem informado a gente tiver, mais poder está nas nossas mãos em vez na mão da empresa. Nos últimos anos, as redes sociais passaram a oferecer também espaços com venda direta de produtos, os marketplaces. Esta advogada, especialista em direito do consumidor, alerta que nesse novo cenário, as plataformas das redes sociais também se tornam responsáveis por possíveis prejuízos aos consumidores. A partir do momento que essa plataforma ela passa a te fazer ofertas e a vender produto por meio dela, ela passa a fazer parte dessa relação de consumo, dessa cadeia de consumo. E todo fornecedor que está na cadeia de consumo, ele é responsável sim por todos os prejuízos causados ao consumidor. Nos casos em que as compras não forem bem-sucedidas, existem vários caminhos, desde o registro da reclamação em sites como o Reclame Aqui, até a formalização junto ao Procon. Se o consumidor for lesado, se deparar com um site falso, ou ele comprou um celular e recebeu um tijolo, um saco de arroz, como nós temos visto muito por aí afora, que ele registre imediatamente um boletim de ocorrência na delegacia especializada de direito do consumidor ou na delegacia da sua cidade, seja civil, seja militar, registre o boletim de ocorrência para que a polícia consiga tentar aí amenizar os seus prejuízos. E para evitar a dor de cabeça após as compras, o segredo continua sendo pesquisar. Ficar sempre atento ao número do CNPJ, para ver se o site tem aquele cadeadozinho na parte de cima, para saber se ele existe, se ele não existe, para ele não cair em nenhum tipo de golpe e acabar sendo prejudicado achando que está tendo aí uma grande vantagem. É porque
Porque grandes vantagens não existem. Existem certas vantagens, né? Pode saber que é golpe quando for bom demais. Mas agora vamos saber como é que fica o tempo nesta quinta-feira em Patos de Minas e municípios vizinhos. Previsão do tempo. A quinta-feira deve ser com céu nublado e manutenção do calor nos municípios do Alto Paranaíba e noroeste de Minas. A umidade relativa do ar registra 40%. Em Patos de Minas, a previsão é de mínima de 18 e máxima de 30 graus. Em Cruzeiro da Fortaleza, a variação entre 19 a 29 graus. Em São Gonçalo do Abaeté, de 18 a 32. Em João Pinheiro, de 18 a 33 graus. E em São Gotardo, as temperaturas variam entre 18 e 29 graus nesta quinta-feira. A seguir, começa o período de entrega das declarações do imposto de renda. Como o contribuinte pode ajudar instituições beneficentes com o imposto? Teve início nesta quarta-feira o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2023. Contribuintes devem ficar atentos para não sofrerem penalidades. A estimativa de entrega de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física 2023 em Patos de Minas é de 38 mil este ano. Em 2022 foram entregues 35 mil declarações. A entrega das declarações neste ano tiveram início nesta quarta-feira e os contribuintes têm até o dia 31 de maio para finalizar a documentação. A Receita Federal adiou o início da entrega e o prazo final em mais um mês. O prazo costumava ser até abril. A alteração tem por objetivo permitir que, desde o início do prazo da entrega, todos os contribuintes possam usufruir da declaração pré-preenchida. Até o ano passado, esse prazo era início 1º dia de março, mas a Receita Federal resolveu jogar um pouco para frente para pregar o mesmo prazo para a declaração normal e para aqueles que optarem pela declaração pré-preenchida, que é um incentivo que a Receita Federal tem esse ano, uma novidade, mostrando transparência para o contribuinte e facilidade no preenchimento, ou seja, tentar diminuir a incidência de malha com essa declaração pré-preenchida, uma vez que o contribuinte optando pela entrega dela, ele já busca, a Receita pega todas as informações que ela tem em seus sistemas e joga dentro da declaração daquele contribuinte, bastando ele fazer uma conferência, inclusão ou pequenas alterações na sua declaração. A declaração pré-preenchida é oferecida ao contribuinte a partir do que é informado em outro tipo de documento, a declaração de imposto de renda retido na fonte, entregue ao órgão até o final de fevereiro. Para fazer a declaração, o contribuinte pode acessar o site da Receita Federal no ícone do Imposto de Renda. Quem deixar de declarar pode ser penalizado. A multa mínima é de R$ 165. Os contribuintes obrigatórios são aqueles que receberam em 2022 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, patrimônio em 31 de dezembro acima de R$ 300 mil, rendimentos isentos e não tributáveis acima de R$ 40 mil. Aí tem um lembrete muito importante que foi determinado pelo STF ano passado que pensão alimentícia é isento, se tornou isento. Então, esse ano já está incluído os rendimentos de pensão na ficha isentos e não tributáveis. Para a restituição do imposto, é necessário se atentar também aos critérios de prioridade. Os primeiros a terem direito à restituição são os idosos acima de 80 anos. Prioridade para recebimento da restituição, aqueles contribuintes que no resultado da declaração têm imposto a restituir, primeiro, os idosos acima de 80 anos, segundo, idosos acima de 60 anos e aqueles que são portadores de moléstia grave ou deficiência física. Depois vem os professores, o pessoal que tem a renda, principal renda como do magistério. Depois vem quem entregar a declaração pré-preenchida ou aquele que optar por recebimento da restituição via Pix, sendo a chave o seu CPF. E em último lugar, os demais contribuintes.
Pois é importante reforçar que o contribuinte precisa ficar atento às novas regras para as declarações. Uma das maiores dificuldades ao se declarar o imposto de renda é evitar a discrepância de informações, seja por erros de digitação, esquecimentos e até a omissão no intuito de sonegar impostos. Pensando em facilitar o processo, neste ano a Receita Federal implementou um sistema de declaração pré-preenchida, que além de economizar o tempo dos declarantes, também dará prioridade na restituição. Aquele contribuinte que obteve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, ele já entra na faixa de obrigatoriedade. Aquele contribuinte que teve rendimentos isentos acima de R$ 40 mil, aquele contribuinte também que teve ganho de capital na venda de algum bem, aquele contribuinte que investiu em bolsa de valores e também aquele que tem bens acima de R$ 300 mil estão obrigados a fazer a declaração de imposto de renda esse ano. A conta.gov foi implementada para que cada pessoa física consiga comprovar a própria autenticidade ao acessar serviços digitais do governo federal. Dividida em 3 níveis, bronze, prata e ouro, cada etapa requer selos de confiabilidade que exigem desde reconhecimento facial até a validação de dados por meio de certificados digitais. Para ter acesso à declaração pré-preenchida, é necessário estar com a conta na cor prata ou ouro. Ele é um sistema onde reúne todas as informações de rendimentos, de receitas e de até algumas informações cartorárias daquele contribuinte. Então, através da conta Gov, para aquele contribuinte que tem conta Gov nível ouro ou prata, ele consegue fazer o acesso. Com a declaração pré-preenchida, ficará mais fácil saber se a pessoa deve ou não declarar, pois a base de dados no formulário foi estendida pela Receita Federal. Informações atualizadas a partir de 2022 de imóveis adquiridos ou declarados e a inclusão de contas bancárias e fundos de investimentos abertos após o envio da declaração do ano passado estarão disponibilizados no Centro Virtual de Atendimento da Receita. Uma nova possibilidade que veio acompanhada da declaração pré-preenchida é a autorização de acesso, para que terceiros possam acessar os documentos sem a necessidade de procuração. O contribuinte, ele pode liberar o acesso para terceiros. Então, se ele tem aquele profissional de confiança dele para fazer, ele pode liberar o acesso para aquele contribuinte, para aquele profissional buscar as informações dele. A declaração pré-preenchida está disponível em todas as plataformas digitais que possibilitam a declaração do imposto de renda, como o aplicativo Meu Imposto de Renda ou o próprio site da Receita Federal. O prazo para entregar tudo é até o dia 31 de maio de 2023. A primeira coisa é em relação ao prazo, então aquele contribuinte que ele não entregar dentro do prazo, ele corre o risco, primeiro, de ser autuado, ter uma multa por causa disso, um valor mínimo de R$ 165 e podendo chegar até 20% do imposto devido. Aquele contribuinte também, for fazer a entrega da declaração, ele tem que analisar toda a documentação, o que é verídico, o que não é, por isso ele tem que estar com os informes de rendimento dele em mãos, porque qualquer informação de, às vezes, uma despesa que não é dedutível, ele incluir, ele pode cair na malha fina. Com o início do período para essa entrega da declaração do imposto de renda que a gente falou aí, milhões de contribuintes devem cumprir com a obrigação e ficar em dia com a Receita Federal. Mas você sabia que é possível ajudar muita gente com o percentual do imposto devido? É o que a gente mostra. As imagens mostram programas sociais que foram ajudados no ano passado por colaboradores da CEMIG, que destinaram 1,1 milhão do imposto de renda devido para quem mais precisa. Mas independente de em qual setor atuam, os demais contribuintes também podem fazer doações. Todos os contribuintes que fazem a declaração de imposto de renda no modelo completo podem destinar até 6% do seu imposto de renda devido de pessoa física e 1% no caso de pessoa jurídica tributada pelo lucro real no ano base, que é o ano anterior à declaração. A CEMIG faz essa destinação e incentiva os seus empregados a fazerem o mesmo. No ano de 2022, foram destinados aproximadamente 2,6 milhões para os fundos da infância e da adolescência de 77 municípios, sendo que 1,5 milhão foram da CEMIG e 1,1 milhão dos empregados. Os contribuintes, pessoa física, podem doar até 3% do seu imposto devido em benefício dos fundos da infância e do adolescente cadastrados em todo o Brasil. As leis federais de incentivo também permitem que pessoas jurídicas destinem 1% do seu tributo devido aos FIAs. Para quem perdeu essa oportunidade de fazer o bem apenas destinando seu imposto de renda, ainda é possível destinar até 3% do seu imposto de renda devido no momento da declaração.
Para isto, basta preencher a ficha Doações diretamente na declaração, escolher o fundo que deseja apoiar, efetuar a destinação conforme o valor calculado pelo próprio sistema e pagar o DARF até a data de seu vencimento. Depois do intervalo aqui no News, Saúde promove sábado com vacinação de crianças e idosos contra a Covid-19. E continuam as reclamações sobre falhas na iluminação pública em Patos de Minas. Lâmpadas queimadas seguem sendo flagradas em Patos de Minas, um problema recorrente que a gente voltou a registrar. O jornalismo da NTV flagrou lâmpadas queimadas em Patos de Minas. Vale lembrar que em dezembro do ano passado, a Prefeitura assinou a parceria público-privada de iluminação pública, onde uma empresa vencedora do consórcio ficou encarregada de realizar a troca para lâmpadas de LED e realizar a manutenção das mesmas. Na Avenida JK, 2 flagrantes foram feitos pela nossa equipe. Na Rua Virgílio Caixeta de Queiroz, também há outra lâmpada queimada. Essa rua dá acesso à Avenida JK. Já no centro da cidade, em uma rua bastante utilizada, a Doutor Marculino, há uma lâmpada queimada na esquina com a Rua Marechal Floriano. Ainda no centro, há flagrantes nas ruas Antônio Tomás de Magalhães e na Rua José de Santana. Em outro bairro, dessa vez no Valparaíso, há flagrantes na Rua Cristino Ribeiro, esquina com João Rodrigues Silveira, e na Rua Afro Simões. Na principal avenida do bairro Jardim Califórnia, a José Soares de Araújo, foram 3 flagrantes, sendo que na esquina com a Rua Eloy Magalhães, 2 postes um do lado do outro estão com as lâmpadas queimadas. Mas a assessoria de comunicação da Prefeitura informou que encaminhou para a empresa responsável essa reclamação, para que seja incluída aí no cronograma de trabalho. O telefone para reclamação e solicitação de serviços é o 0800 340 0011. Este sábado serão realizadas ações em Patos de Minas para as imunizações com as vacinas Pfizer Baby, pediátrica e as doses da bivalente contra a Covid. Na manhã desse sábado, dia 18 de março, as pessoas que estão precisando completar o cartão de vacinas com imunizante contra a Covid-19, ou mesmo os pais que estão com os filhos na lista de espera para receber a dose pediátrica, poderão participar de um mutirão que irá acontecer em algumas unidades de saúde da família aqui em Patos de Minas. Vou conversar com a Vanessa Vieira Machado, que é enfermeira de epidemiologia aqui em Patos de Minas, que vai falar para a gente como que vai funcionar esse processo de vacinação, Como que vai ser, Vanessa? Então, nesse sábado, nós abriremos 6 unidades de saúde de 8 às 13 horas para estar fazendo essa vacinação contra o Covid e contra outras vacinas do calendário de rotina também. Então, é importante que os pais que deixaram o nome dos filhos nas listas para fazer tanto a Pfizer pediátrica quanto a Pfizer Baby, pode estar direcionando para essas unidades no sábado para estar fazendo essa vacinação. Lembrando que a Pfizer Baby pode ser feita a D1, que é a primeira dose, a segunda dose ou a terceira. E a Pfizer pediátrica a gente vai estar fazendo segunda dose e reforço. Além dessas duas também, a gente vai estar disponibilizando a vacina bivalente, que é para o público acima de 60 anos, para as gestantes e puérperas que já podem estar procurando para estar vacinando e os imunocomprometidos acima de 12 anos. E, Vanessa, quais serão as unidades de saúde de família que irão oferecer as vacinas no sábado? Então, a gente vai estar trabalhando no Sebastião Amorim, no Nova Floresta, no Itamaraty, no Padre Eustáquio, no Geraldo Rezende e no Gramado. Certo, e aproveitar também para as pessoas que querem completar a vacinação, Isso. Então, as pessoas que vão estar indo, pode estar completando com as vacinas da rotina, tanto da criança quanto do adulto, E lembrar também que vai estar disponível a vacina contra a meningite C, que foi prorrogada, a campanha até o final de abril, então vai estar disponível a vacina da meningite C também para os grupos prioritários. Tá aí, muito obrigado pelas informações, Vanessa. E a importância da vacinação é para que a doença fique controlada, Eu sou o Caio Machado, para o jornalismo da NTV. Com essa, a NTV News fica por aqui. Volta amanhã às 19 horas. Obrigado pela companhia e até lá.